Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso 4 a seguir, diz assim a minha Bíblia e a sua também. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu junto ao caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E versículo 9. Os seus discípulos o interrogaram: que parábola é esta? E ele lhes disse: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Amém. Jesus, nesse momento do seu ministério, ele tinha já saído do anonimato. As pessoas já conheciam quem era Jesus. Ele já tinha aparecido em algumas propagandas do Facebook, os Reels dele já tinha viralizado no Instagram, e o programa dele de marketing na internet já tinha tido um certo retorno, e as pessoas já estavam conhecendo Jesus. Jesus, nesse momento do seu ministério, já não era uma pessoa aquém da mídia, aquém das pessoas que tinham conversa. Ele já era uma pessoa bem conhecida. E a palavra de Deus fala que as multidões vinham até lá para vê-lo. Eles caminhavam longe para ver Jesus. Eles vinham de Cerritos, de Glendale, eles vinham lá da região de Burbank, eles vinham até de Carson, eles vinham, né? Tinha gente que andava desde Long Beach para ouvir Jesus falar. Eles queriam saber o que é que esse mestre tinha de especial e diferente. Porque Jesus não somente tinha uma palavra que animava os corações, ele operava milagres. As pessoas chegavam diante de Jesus, eram curadas, eram tocadas. Eles saíam desde a montanha para vir falar com Jesus, lá de Beverly Hills, né? Eles tinham prazer em ouvir a voz de Jesus. Mas nesse dia, Jesus sempre teve uma palavra muito simples. Se nós pudéssemos resumir as duas profissões de Jesus, Jesus tinha uma profissão e uma vocação, como homem. A profissão de Jesus era carpinteiro. Até os seus 30 anos de idade, foi assim que provavelmente ele ganhou sua vida. Ele fazia trabalhos em madeira. Mas a partir dos seus 30 anos de idade, ele deu espaço, colocou de lado a sua profissão e deu lugar à sua vocação. E na sua vocação, Jesus era pregador. Jesus veio para o ministério na terra, não era um ministério tanto profético. Não só ele foi profeta também. Não era um ministério tanto de juiz, ele também julgou algumas causas. Mas Jesus era conhecido pela palavra que ele pregava e pelos sinais que ele operava para confirmar a sua pregação. Se eu pudesse escolher uma vocação para mim, a gente não escolhe a vocação da gente. A vocação da gente, a gente recebe ela de Deus. Eu também queria ter essa vocação de pregador. Eu espero que um dia eu consiga alcançar essa vocação de ser um pregador, como Jesus foi. Mas esse dia, Jesus não estava pregando uma palavra simples. Apesar de as palavras de Jesus ser sempre simples, nesse dia ele usou de parábola. E a parábola era uma história que os pregadores contavam, os oradores falavam, que eles usavam aquela palavra para trazer um significado. Era normal das parábolas você dizer a parábola e depois você explicar o significado dela. Mas Jesus nesse dia não fez isso. Ele disse a parábola e depois ele saiu do meio do povo e só contou o significado da parábola para os seus discípulos. E as pessoas ficaram com cara de ué, né? Ué, o que será que ele quis dizer? E a parábola de Jesus era muito clara para o homem do campo. Qualquer pessoa que já viveu mais do que 15 minutos nessa vida e já passou pela escola e já sabe de onde vem a maçã que ele segura na mão, que alguém plantou uma árvore cresceu, essa árvore deu flores, essas flores viraram frutos,
Alguém foi lá e colheu e depois vendeu isso na quitanda do seu José ou do seu Carlos? Sabe como é que funciona o processo de uma árvore dar frutos. E Jesus começa a dizer, olha, um semeador saiu a semear. Ele não fala o semeador. Ele fala um semeador. Quando ele fala um semeador, ele quer dizer uma pessoa qualquer, uma pessoa comum que semeia, saiu para fazer o seu trabalho. Saiu para dar continuidade àquilo que era a sua profissão. E ele saiu espalhando a semente, jogando a semente em vários lugares. E Jesus começa agora a tirar o foco daquele que está semeando e começa a colocar foco naquele que está recebendo. Sabe, por tantas vezes eu já me peguei pedindo para Deus assim, Senhor, me dá uma palavra fantástica. Me dá uma palavra que mexe com o coração da pessoa, que faz a pessoa olhar de maneira introspectiva e achar incrível que aquilo que ela está recebendo vai levar ela a níveis diferentes. E eu lembro até hoje o dia específico que eu estava orando por isso. E um dia que eu claramente estava dizendo para Jesus, falando, Senhor, esse domingo eu vou pregar aqui na sede. E eu precisava que o Senhor me desse uma palavra, porque eu quero ir bem. Eu quero que as pessoas recebam a palavra que eu estou pregando. Eu quero que as pessoas se sintam impactadas pelo teu espírito, por aquilo que eu estou dizendo. E meu sentimento não era um sentimento ruim. Não era um sentimento de me aparecer para as pessoas. Eu realmente estava preocupado com que o Espírito de Deus me usasse. Com que Deus usasse o meu coração e a minha vida para eu alcançar fruto daquilo que eu estava fazendo. E por diversas vezes Deus me deu palavras assim, o Espírito de Deus me falou, abra a Bíblia em tal capítulo, em tal versículo. Isso é muito comum comigo quando eu estou preparando mensagem. Eu me ajoelho e falo assim, Senhor, o que eu vou pregar? E Deus me dá um capítulo e um versículo, e eu abro aquele capítulo e versículo, e a partir daquele verso eu entendo uma mensagem da palavra de Deus. E nesse dia, o Espírito de Deus me deu o capítulo 4 e o versículo 9 do Evangelho de Marcos. E quando eu abri, estava escrito assim, aquele que tem ouvidos, ouça. Eu não entendi muito bem e fui ler o resto da mensagem. E era a parábola do semeador no capítulo 4 de Marcos. Naquele dia Deus me deu um mistério muito grande. E ele falou assim, William, você precisa de parar de orar por você e começar a orar por quem vai receber a palavra. Você vai sempre fazer o seu trabalho. Mas a grande pergunta é se as pessoas vão estar com o coração aberto para receber ou não. A questão não é a semente, a questão é o solo que recebe. Então hoje, nessa noite, nessa rápida mensagem que eu quero ministrar para você, eu estou bastante despreocupado na sua frente. Eu não estou nem um pouco, assim, nervoso com aquilo que eu preciso fazer. Porque a palavra que eu tenho para entregar para você não depende de mim, depende de você amanhã cedo colocá-la em prática. A palavra que eu tenho para ministrar no seu coração, não importa se eu vou fazer um bom trabalho ou um trabalho ruim. Não importa mesmo nem se a minha conexão junto com a do irmão Raul vai fazer com que a tradução seja bem feita. Importa com que você amanhã cedo tome posse da palavra e pratique ela em nome de Jesus. E Jesus apresenta nessa sua parábola 4 tipos de solos. Que é tão simples essa mensagem que o pregador não precisa nem de inventar o que significa, porque ele mesmo explica a partir do versículo 12. E o primeiro solo que ele fala que essa semente caiu, ela caiu sobre um caminho. E porque ela caiu sobre o caminho, ela foi pisada e as aves dos céus comeram. O versículo de número 12, Jesus começa a explicar exatamente o que isso significa. Ele começa dizendo assim, olha, a semente é a palavra de Deus. A semente que as pessoas estão semeando, que eu estou semeando na sua vida hoje, é a palavra de Deus. E o versículo de número 12 fala assim, que algumas sementes caíram no caminho,
E os que estão junto dos caminhos são aqueles que ouvem. Mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. O caminho é onde as coisas se misturam. Caminho não é lugar de receber semente. Mas há muitas pessoas que no solo que elas são um caminho. E sabe o que acontece no caminho? Todo mundo passa. Hoje eu estou passando no caminho semeando a palavra de Deus. Amanhã vai passar no caminho aquela série no Netflix. Depois de amanhã vai passar no caminho aquelas músicas que você fica ouvindo. Depois vai passar no caminho as suas preocupações do dia a dia. Depois vai passar no caminho a sua necessidade de financeira, de documentos, de sonhos que você tem. E esses caminhos onde todas as coisas passam na sua vida vão tirar a palavra que foi plantada. E Jesus não é tão nice como eu estou sendo com você, dando tantos nomes diferentes. Ele indica o nome de maneira correta e direta. Ele fala, o diabo vai passar no caminho e vai tirar a semente. Ele vai passar no caminho e vai remover a semente com os vários artifícios que ele tem, das várias maneiras que ele pode trabalhar. Ele começa semeando no lugar da semente, porque ele é o pássaro que passa comendo a semente. No lugar da semente, ele coloca um pensamento que as coisas não são bem assim como o pastor pregou no final de semana. Que esperança, dessa maneira que o pastor intencionou a partir do púlpito, é coisa de gente pequena, é coisa de gente tola. É coisa de gente que não tem intelecto. Esses dias atrás eu conversava com alguém. E eu falei assim, o grande problema das pessoas que não têm fé no Senhor Jesus Cristo é que ela acha que a fé no Senhor Jesus Cristo é coisa de gente que não sabe nada. De gente que não conhece a vida de verdade, né? E se a gente pudesse falar um pouquinho daquilo que a gente já viu dentro da fé e através da fé, essas pessoas, ao serem impactadas por isso, em vez de nos chamar ignorante, nos chamariam agora de arrogante. Porque elas seriam tão overwhelmed com a quantidade de conhecimento que nós conseguimos extrair da Bíblia, que a gente ia começar a querer dar show de conhecimento. Eu fico pensando naquela conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos chegou, como a gente diz lá na zona leste de São Paulo, cheio de querer. Chegou cheio de conhecimento para falar de Jesus. E começou a olhar para Jesus e falando assim, olha, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não for da parte de Deus. Ele reconhecia os sinais de Jesus, mas ele veio falar com Jesus à noite porque ele era uma pessoa que tinha autoridade em Israel. E não podia ser visto como um mestre que ninguém sabe onde tinha estudado. Mas Jesus começa a falar com ele coisas tão profundas e tão maravilhosas que Nicodemos chega no final, mas espera aí, como é que vai nascer de novo? Como é que um homem crescido vai entrar no ventre de uma mulher? Jesus olha para ele e fala assim, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Nicodemos é um que colocava a palavra e deixava ela no caminho. Porque durante a semana, o conhecimento, as suas posições, o seu entendimento roubava essa palavra. O segundo solo que recebeu a palavra, Jesus disse que foram as pedras. E as pedras, ele deixa bem claro, que é no versículo 6, que ela nascida, ela seca, porque ela não tem umidade. E a partir do versículo 13, Jesus explica o que é isso. Ele fala assim, os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem como alegria. Mas como não tem raiz, creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Tem muita gente que recebe a palavra de Deus e ela recebe com alegria. Que alegria! Que palavra que mexe no coração! Que coisa gostosa vir ao culto, receber uma oração, receber uma palavra. Que coisa gostosa vir até aqui, esse lugar, e perceber que Deus vê a minha necessidade, aquilo que eu preciso. Só que ele coloca a semente de uma maneira muito superficial. E amanhã essa alegria do momento começa a ter um encontro com a circunstância do todo dia.
Você já percebeu que tem algumas fases da nossa vida que parece que não vão passar? Eu já passei por fases da minha vida que parece que não ia passar. Por dias que as coisas parecem que não iam mudar. Eu vou ficar aqui para sempre. Eu costumo contar um testemunho que logo quando eu comecei a me envolver com esse negócio de igreja, um pouquinho de tempo atrás, eu estou com 36 hoje, eu tinha 20 anos. Há 16 anos atrás, quando eu entendi que Deus tinha uma chamada na minha vida. Eu me dediquei com tanto amor para isso, eu e a Ana casamos com 21, e eu lembro que uma das últimas discussões que a gente teve antes da gente entender que a gente ia casar mesmo, foi quando eu falei para ela, eu falei assim, Ana, eu nunca vou fazer menos na obra de Deus, eu sempre vou fazer mais. Se você quiser ficar comigo, saiba que você está casando com alguém que vai dedicar a sua vida ao Senhor. Que vai dedicar a sua caminhada para Jesus. E ela falou assim, tá bem, vamos lá. Né? No dia 1 ela recebeu a palavra com alegria. Mas aí veio as circunstâncias do dia a dia. Sabe que teve uma época que eu estava com tanta clareza que eu tinha sido chamado para a obra, que eu, mesmo com alguma oportunidade de comprar uma casa, ou de juntar um dinheiro para comprar uma casa, eu nem ia atrás. Porque eu tinha na minha mente clara e evidente que eu não ia ficar naquele lugar que eu estava vivendo por muito tempo. Eu não vou ficar aqui na Flórida muitos anos. Eu sei disso. Não adianta eu me amarrar com um mortgage aqui, porque eu vou embora. Eu sei que Deus vai me levar para outro lugar para fazer um outro trabalho. E passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quinto ano, o sétimo ano, o nono ano, o 10º ano. Chegou o 14º ano e eu olhei para a Ana e falei assim, rapaz, estão construindo bastante casa aqui perto, né? Por que a gente não vai olhar uma casa para a gente comprar? E foi a primeira vez em não tinha 14 anos de casado, mas em 13 anos de relacionamento com a Ana, com 14 anos que eu estava na Flórida, que eu me interessei por ver casa para comprar. E quando eu fui orar ao Senhor, Jesus me falou o seguinte, por que você quer comprar uma casa? Desistiu do plano A? E eu não realizei que o problema não era comprar uma casa. Qual que é o problema de comprar uma casa? Pelo contrário, por favor, se você tem condições, compre uma casa, mesmo que Deus for te levar para longe. A questão é que eu percebi que aquela semente daquela alegria maravilhosa de ser usado por Deus para fazer um trabalho fora de lá, havia caído no meio dos pedregais e agora não tinha muita raiz. E eu comecei a repensar minha vida e o meu futuro. Um dos maiores ensinamentos que eu recebi sobre ministério, e quando eu falo ministério, eu não falo simplesmente esse de estar aqui atrás do púlpito, eu falo aquele de servir na casa de Deus, é de que todo ministério precisa de profundidade e não de abrangência. E o pastor, naquela ocasião, falava assim pra gente, olha, nunca se preocupe com a abrangência do seu ministério. Não se preocupe com as missões fora do país. Não se preocupe com as grandes posições ou com a exposição nas grandes mídias. Não se preocupe com o templo cheio e abarrotado das pessoas que vêm de longe para te ouvir. Não! Se preocupe com a profundidade do seu ministério. Quanto tempo e como você tem comunhão com o Senhor que te chamou para a obra? Quanto tempo e como você tem contato com esse Deus que você diz servir? Se preocupe com a profundidade do seu ministério. Todo ministério precisa de profundidade, mas nem todo precisa de abrangência. Aquela semente no meio das pedras, ela caiu e não tinha água. Não tinha refrigério. Era uma alegria que ficou momentânea e ela acabou não crescendo. O próximo solo que Jesus apresenta é os espinhais, e esses são difíceis. Porque os espinhais, o versículo 7, fala que caiu entre espinhos e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Jesus explica no verso de número 14 o que isso significa. Caiu entre espinhos e esses são os que ouviram e indo diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida que não dão fruto com perfeição.
sabe? Parece que os Estados Unidos é terra de semente que cai no meio de espinho. Porque as pessoas vêm de longe, às vezes, para conhecer o Senhor aqui. Ou vêm conhecer o Senhor de longe e aqui o esquecem. Eles falam assim, olha, quando eu for para os Estados Unidos, e eu já vi essa história algumas vezes, quando eu chegar lá, eu vou ganhar a América para Jesus. Olha, não vai ter um pedaço de pedra que eu não vou virar para ver se tem alguém embaixo para me contar do Evangelho. Eu vou espalhar a semente do Evangelho por toda aquela Malibu. Todo mundo de Moreno Valley até San Diego vai conhecer que Jesus é o Senhor. Vai ser glorioso, vai ser maravilhoso, vai ser espetacular. Mas aí vem os espinhos, e Jesus fala que os espinhos são as circunstâncias da vida. Só que Jesus não coloca aqui os espinhos como circunstâncias contrárias, isso é interessante. Jesus não fala que os espinhos são os nossos problemas de saúde. Jesus não diz que os espinhos são os nossos maus relacionamentos ou os abusos que nós sofremos na nossa vida. Não. Os espinhos não são isso. Porque quando a gente ouve de espinho, a gente acha que espinho é coisa ruim, né? É aquela briga que é constante dentro de casa. A gente acha que o espinho é aquele sofrimento por um problema físico. Que o espinho é o nosso dia a dia, às vezes com um problema na família, com uma situação contrária. Mas Jesus deixa claro que o espinho não é isso. O espinho são os deleites da vida. As coisas que nós desfrutamos e achamos que são boas. Os espinhos são aquelas comodidades que, em vez de nos aproximar de Deus, nos afastam do Senhor. E sabe que esses espinhos são muito difíceis de nós admitirmos? Porque o espinho, para quem tem, é bom, é ruim para quem se aproxima. E eu te explico. O espinho é uma defesa para quem tem espinho, mas para quem se aproxima é um obstáculo. E Jesus fala assim, olha, o deleite da sua vida é um obstáculo para o semeador se aproximar. As coisas que te chamam a atenção nessa carne é um obstáculo para você se aproximar, para Deus se aproximar. As coisas que te chamam a atenção mais e mais na sua vida corriqueira, que você às vezes não dá lugar para o Espírito de Deus, é um obstáculo para ele chegar. As riquezas que você corre tanto atrás, os deleites da sua vida, não permitam que Jesus se aproxime de você. Você afasta Jesus com seu interesse tão grande por alcançar o seu lugar ao sol. Esses dias eu falava disso. Às vezes as pessoas olham para o lugar ao sol, principalmente nessa terra, e falam assim, o dia que eu chegar naquela posição, aí eu vou ter condições de fazer a obra de Deus. Não! Pelo contrário, isso vai te afastando do Senhor. As pessoas procuram chegar à posição e não pedem para que Deus as use em qualquer posição que ela esteja. Olha, eu não estou dizendo para você que as posições boas da vida são ruins. Eu não sou comunista aqui. Sou eleitor do Lula. Tá? Eu não estou aqui fazendo propaganda pelo comunismo, por um socialismo. Não estou fazendo nada disso. O que eu estou dizendo para vocês, chamando a sua atenção, é que Deus tem posições muito grandes para você, mas que Ele te coloca lá. Tem pessoas tentando galgar lugares na vida que Deus não tem para elas. E isso são espinhos que afastam Deus dela. Sabe por que os nossos jovens estão tão afastados do Senhor? Porque eles estão cheios de sonhos, mas zerados de Deus. Porque eles estão cheios de ambições, mas nenhuma delas passam pelo Senhor, me dá mais da tua presença. Certa vez eu fui líder dos jovens durante 6 anos lá na sede. E dizia para eles claramente, principalmente para os adolescentes, eu falava para eles claramente nas aulas da escola dominical, olha,
Eu não quero que Deus realize os seus sonhos. Seus pais falam para você, corra atrás dos seus sonhos. Eu não vou falar para vocês, corra atrás dos seus sonhos. Eu vou falar para você, apresente os seus sonhos diante de Deus. E se eles não estiverem na presença do Senhor, fuja dos seus sonhos. Fuja deles. Fuja deles como o diabo foge da cruz. Fuja dos seus sonhos se eles não estiverem na presença de Deus. Eles são espinhos que vão fazer morrer a semente do evangelho no seu coração. Agostinho tinha uma frase que era tremenda. Ele falava assim, Senhor, onde os seus planos... Ele falava assim, Senhor, onde os meus planos não forem os seus, destrua-os. Senhor, onde os seus planos não se coadunarem com o meu, destrua os meus planos para que eu viva os seus. Algum pregador esses dias atrás disse que essa é a geração que mais se importa com as palavras, com o que ela pensa, com o que ela acha. Quando você abre as escrituras, está escrito assim, olha, tudo que você acha e que você pensa é o seguinte, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Parece duro o que eu estou falando, mas mais uma vez, eu estou muito despreocupado. Porque essa é a palavra de Deus que nos dá nessa noite. E Ele está dizendo, olha, aqui eu tenho para você uma conduta, e uma ideia, e uma história, e uma circunstância, e uma vitória muito maior do que qualquer uma que você possa viver na sua vida para a glória do nome de Jesus. E o último tipo de semente, nós queremos começar a terminar. O Senhor Jesus Cristo diz que ela caiu em terra boa. Ela caiu numa terra boa. Lá no versículo de número 8, ele fala assim, olha, caiu em terra boa e nascida, produziu o fruto 100 por 1. 100 frutos para cada semente semeada. É muito, olha, é um investimento que nem Bitcoin dá isso. 100 por 1. É muita coisa. Você planta uma semente e ela dá para você 100 frutos. Dependendo do tipo de fruta que é, por exemplo, se for um pêssego, é uma semente por fruta. Mas se for um milho, você já pensou? Uma espiga de milho, 100 espigas de milho por cada milho plantado? Você já imaginou? Você já imaginou o tamanho desse investimento e como isso é maravilhoso? Se a pessoa plantou uma espiga de milho e cada semente de milho deu 100 espigas, você já imaginou o tamanho desse investimento? E a única coisa que Jesus está falando é o seguinte, a semente que foi plantada foi a mesma. Foi a mesma. O que mudou foi o solo. O que mudou foi quem recebeu. E como recebeu. Jesus dá a explicação disso no versículo de número 15, e ele fala assim, e aqui caiu em terra boa, esses são os que ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão o fruto com perseverança. Recebeu no coração e falou assim, Senhor, isso que eu recebi hoje é para mim, e é a partir de amanhã. Só que é o seguinte, Jesus é tão sábio naquilo que ele fala assim, olha, eles conservam num coração honesto e bom. E a honestidade e a bondade aqui serve de adubo. A honestidade e a bondade servem de cuidado. A honestidade, o adubo e a bondade, a água para regar. Ele precisa continuar sendo honesto. Eu preciso dessa semente bem plantada aqui. Deixa eu ver, deixa eu continuar conservando o lugar. E a bondade significa fazendo bons atos a partir daquela terra. Você sabe qual que é o maior problema do plantio? É a acidez da terra. Às vezes a terra está bem limpa, mas o solo é ácido. Isso fala da malignidade do solo.
E você precisa de cuidar do solo para que ele não seja ácido. Porque às vezes a planta, a semente está bem plantada, mas ali não tem bondade. E sabe qual é o problema da honestidade? É quando a pessoa coloca bem dentro de si, só que sem acreditar que aquilo funcione. A palavra de Deus fala assim, que aquele que tem fé precisa de, primeiro, crer que Deus existe. E que ele é galardoador, ele dá bondades, ele dá benefícios àqueles que o servem. Primeiro precisa crer que ele existe. E depois que ele é galardoador daqueles que o servem. Isso é uma conduta dicotômica, que as duas são necessárias para que você alcance algum lugar. Mas no fim de tudo aqui, falam que ele, além de conservar um coração honesto e bom, eles dão fruto, mas não é fruto simplesmente por osmose. Sabe o que é osmose? Osmose é um termo biológico e quando você se aproxima da outra célula, só por você estar próximo, você começa a receber aqui está numa célula na outra. Osmose é aquele contato de uma membrana com a outra e você começa a passar elementos ou nutrientes ou doenças de uma pele para outra. Isso é osmose. Complicado, né? Osmose. A gente não recebe, a gente não dá fruto por osmose. Na igreja, na sua vida espiritual, na sua casa, você não vai dar fruto por osmose. A gente pode andar junto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e a outra semana de novo, de todo jeito. Nós podemos ter um culto todo dia, andar junto todo dia. O resultado de um vai ser diferente do outro. O resultado do outro vai ser diferente do um. Sabe por quê? Porque não depende do contato, depende da perseverança de cada um. Como é que você vai perseverar na palavra que você recebeu? Eu já falei isso no começo do culto e vou repetir agora. O teimoso e o perseverante são a mesma pessoa. O teimoso e o perseverante são a mesma pessoa. Sabe qual que é a diferença? É o fruto. O fruto marca a vida do perseverante. A falta de fruto marca a vida do teimoso. Mas aí como é que faz? Simples. Todo aquele que o fruto ainda não nasceu vai ser conhecido como teimoso. Não adianta. Você vai receber a palavra, vai ficar guardando com honestidade e com bondade, mas até o fruto não nascer, as pessoas vão olhar para você e falar assim, você insiste nisso, hein? Você continua insistindo em ir nessa igreja, será que você percebeu que não vai ninguém lá? Você continua insistindo nesses trabalhos ministeriais que você está fazendo? Você percebeu que já faz quase um ano que você está aqui e você não recebeu o resultado ainda? Você continua insistindo em alcançar os seus filhos para Jesus? Você não percebeu que aquilo que eles querem, o que eles querem não adianta? Você ainda vai continuar insistindo em clamar a Deus por esse problema? Você já não percebeu que já faz anos que você pede por isso e as coisas não acontecem? Você vai continuar nessa mesma pegada, nessa mesma batida, nessas mesmas questões e respostas que você busca para si? Será que você ainda não viu que isso não funciona? Jó recebeu 4 amigos na casa dele. Os 4 amigos tentaram dar o mesmo diagnóstico para Jó. E era simples o diagnóstico deles. Jó, a culpa é sua. Você está assim porque a culpa é sua. O último amigo que Jó recebeu, disse que ele chegou para Jó assim, Jó, estou tremendo. Jó, essa noite passada, eu vi um vulto. Eu parecia um espírito, parecia um fantasma. E ele passou e me deu um arrepio. E nesse arrepio ele me deu visões. E aí eu percebi, Jó, que o homem é assim mesmo. E você deve ter feito alguma coisa. Jó, vê aí, dá uma olhada aí, Jó. Jó, vê aí se o seu coração ainda é honesto e é bom, Jó. Porque, Jó, se você tem um coração honesto e bom, Jó, cadê o resultado? Jó, se você tem um coração honesto e bom, Jó, cadê o fruto, Jó? Jó, será que você não é uma terra de pedra, Jó? Jó, você é um homem muito rico. Isso é coisa dos seus deleites, não é não, Jó?
Já sei, Jó, não é nenhuma nem outra, Jó. E é que você foi plantado no caminho. O diabo veio e roubou a palavra do seu coração, Jó. Deve ser isso. Mas Jó, naquele dia, era só o teimoso. Jó chegou para a mulher dele e falou assim, olha, nu eu vim, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mais para frente, esse amigo dele falou assim, olha, é o seguinte, ainda que ele me mate, nele eu vou continuar esperando. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Que teimosia, Jó! Quando Jó chega no final da sua história, no capítulo 42, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que isso tem a ver com a nossa parábola? Senhor, antes eu estava só crendo que essa sementinha ia dar uma árvore. Antes, Jesus, eu estava só crendo que se eu guardasse essa semente, ela ia germinar e virar uma planta frondosa e me dar fruto. Eu estava crendo nisso. Mas hoje, os meus olhos estão vendo a árvore cheia de fruto. Mas hoje eu consigo enxergar que valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada esforço, valeu a pena continuar, valeu a pena continuar pregando, valeu a pena continuar perseverando, porque a semente caiu em terra boa e ela deu fruto. E aí Jesus resume para a multidão. Para vocês é o seguinte, quem tem ouvidos ouça. Se você tem ouvido hoje, ouça. Se você tem capacidade hoje de alcançar e abraçar essa palavra e fazer da sua vida terra boa, ouça. Guarde ela na sua vida, amarre no seu coração, faça o processo de honestidade e bondade para ter perseverança. O desafio para quem ouve é se apropriar da mensagem para si mesmo. O desafio de quem ouve é apropriar-se da mensagem. Esse não é meu desafio. Meu desafio é pregar para que você entenda. O desafio seu é de pegar essa mensagem e guardar no seu coração. E sabe de uma coisa nessa noite? Assim como eu sou pregador, eu sou ouvinte também. E eu também no meu coração estou caçando um jeito aqui. Como é que eu me aproprio dessa mensagem para amanhã cedo, Jesus? Como é que eu me aproprio para essa mensagem num dia em que todas as coisas que o Senhor me prometeu parecem contrário? A igreja de Gálatas estava passando por vários problemas. Tinha aparecido lá alguns crentes que queriam voltar para o judaísmo. E Paulo estava insistindo com eles, vocês não precisam disso, gente. Vocês já estão livres por causa de Jesus. Vocês não precisam disso, vocês podem continuar crendo no Senhor. Mas mesmo assim parece que os problemas se agudizavam. Era problema dentro da igreja, era problema fora da igreja. Era problema na casa dos irmãos. Era uma dificuldade tremenda. E aí Paulo, lá no versículo 9 do capítulo 6, ele dá uma mensagem muito clara para eles. Ele fala assim, olha, e não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Porque ao seu próprio tempo nós vamos colher, se não desanimarmos. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo você vai colher, se você não desanimar. Se você não falar assim, chega, não aguento mais. Chega, eu não vou falar mais. Chega, eu não vou jejuar mais. Chega, eu não vou orar mais. Chega, eu não vou cantar mais. Se você falar chega e desistir, esquece do fruto. Mas se você continuar olhando para a situação e falar assim, ainda vale a pena. Vale a pena falar. Vale a pena orar. Vale a pena jejuar. Vale a pena servir, vale a pena guardar a semente, vale a pena confiar na palavra, vale a pena crer na promessa, vale a pena crer que o futuro de esperança nele é melhor do que a minha circunstância agora. Se você continuar dessa forma, você vai ver muito fruto nessa árvore para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você.
Tem uma outra parábola que Jesus conta, e essa é só para a gente exemplificar. Diz que o dono do terreno, o dono do pomar, estava passando checando as árvores. E ele percebeu que tinha uma videira que não dava fruto. Ele falou assim, isso aqui é uma árvore brava, ela não dá fruto. E ela falou assim, você quer saber? Eu vou cortar essa árvore e vou jogar no fogo. Chega, todo ano eu passo aqui e ela não tem fruto. Toda hora eu passo aqui e ela não dá fruto. Eu já vi que ela não dá fruto. Eu vou passar e vou cortar ela e vou jogar no fogo. Chega. Mas aí o vinhateiro, que era o lavrador do dono daquela vinha, ele falou assim, não faz isso não. Me dá mais um ano. Me dá mais um ano. Porque eu vou vir aqui e eu vou limpar em volta dela. Eu vou adubar, eu vou colocar água. Eu vou reavivar ela. E daqui um ano, o senhor volta aqui. E o senhor vai ver, ela vai ter fruto. O senhor vai ver. Vai valer a pena o senhor esperar mais um ano. O dono da vinha é Deus. Mas aquele vinhateiro é Jesus e o Espírito Santo. Por várias vezes, o propósito da sua vida no plano de Deus já foi contado, ó, chegou o fim. Essa pessoa não precisa estar mais vivendo. Eu já livrei da morte 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Já chega, já está bom, não precisa continuar. Ela não dá o fruto para que eu plantei ela. Não funciona, ela não quer. Está cheio de pedra em volta da raiz. Está cheio de espinho em volta da raiz. Olha, é muito perto do caminho aqui, o pessoal passa e aí ela fica pisoteada na raiz e não cresce. Mas nessa noite Jesus te viu nesse pomar. E falou assim, não vai cortar ainda não. Não vai não. Hoje ele está vindo aqui, está limpando em volta de você com essa palavra que ele te deu. Ele está limpando a sua raiz, ele está tirando as pedras que estão atrapalhando de penetrar a água e a umidade. Ele está fazendo com que o caminho agora passe mais longe, ele está afastando de você, te dando uma chance de ficar mais longe do caminho, aonde o diabo tem roubado a palavra que tem sido ministrada no seu coração. Ele está tirando aquelas ervas que ficam em volta com espinho, que você está rodeado de deleite na sua vida, em que a sua vida não tem mais jejum, não tem mais oração, não tem mais consagração. Ele está passando hoje e está limpando, para te dar uma nova chance, para você ver fruto nessa árvore. Se o Senhor falou com você no seu coração hoje, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pela sua história, por aquilo que você é. Se a palavra de Deus falou no seu coração, pode vir à frente. Nós estamos sem músicos hoje, eu não vou cantar um hino, e já profetizei o que eu tinha profetizado, não vou colocar o dedo na sua cara, não. Pode vir. Eu sei que Deus falou com você. Porque essa é uma noite de renovação dessa árvore aí. O Espírito Santo de Deus está limpando hoje tudo aquilo que está desagradando Ele para a glória do nome de Jesus. Você sabe aonde Deus falou com você e como Deus falou com você. Eu... Eu confesso que tantas vezes é difícil para mim, como seu pastor. Eu não quero trazer para você novidade aqui no púlpito da igreja. Eu não sou animador de auditório. Eu não sou entrevistador de programa de televisão. Sou radialista, já fiz tudo isso, by the way. Eu não me considero teólogo, eu não me considero nem um professor de Deus, nem de qualquer outra coisa. Eu derramei a minha vida diante de Deus para que a sua vida fosse edificada. O gozo da minha alma é ver a sua vida edificada em nome de Jesus, a sua casa abençoada em nome de Jesus. É ver a sua família construída, é ver a sua família salva, a sua família feliz na presença de Jesus. Mas eu não posso tomar alguns passos que você e a sua casa precisam tomar. Eu não posso fazer por você. Eu queria.
Mas eu não sou Jesus. Jesus já fez isso por você. Eu só sou um empregado dele, eu sou amigo do noivo. E a alegria do amigo do noivo é ver ele e a noiva junto, ver eles bem. Essa é a alegria do amigo do noivo. E eu estou aqui hoje com o amigo do noivo ministrando a palavra no seu coração. Para que você renove a sua fé em Deus, você guarde ela no coração e amanhã cedo seja diferente de verdade. Que seja aquela dieta de começo de ano que a gente promete que vai começar e comece mesmo. Começa de novo. Começa um novo relacionamento. Namora de novo com Jesus. Começa a falar com ele de novo de manhã. Muda a sequência do seu dia, da sua história. E aí a luz de Deus vai se resplandecer na sua vida. Jesus disse assim, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Você não vai precisar aparecer. A luz que está em você vai atrair as pessoas para você. E a história vai mudar em nome de Jesus. Eu vou orar por você, aonde for na sua vida. Não fale para mim, fale para o Espírito de Deus agora. Deus está te ouvindo, está te vendo, está olhando o seu coração, conhece a sua história muito melhor do que eu. E Ele vai ministrar o seu coração. Pai, eu preguei a Tua palavra, Jesus. Como um semeador com a semente na mão, Senhor, Pai, eu saí espalhando, Pai, por essa igreja, Senhor. E quem sabe essa mensagem está se espalhando até pelo mundo, Senhor. Pai, eu estou jogando ela. Eu estou espalhando ela. O que o Senhor me deu, eu estou entregando. Eu não estou retendo, Senhor, Pai. Inclusive na minha vida eu estou depositando, Senhor, Pai. Eu estou espalhando. Eu estou espalhando ela. Eu estou jogando na terra, Senhor. E as terras são variadas, ó Pai. Elas são diferentes, ó Senhor. Mas o Senhor, Pai, disse que aos teus filhos, ó Senhor, aos teus discípulos, o Senhor tinha reservado os segredos do reino, Senhor. Olha só. E o segredo do reino hoje foi revelado aqui nesse lugar, Senhor, Pai, como algo maravilhoso e fantástico da tua parte. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nessa noite, Pai, remova, Senhor, Pai, esse solo do caminho. Tira esse caminho, Senhor, Pai, passando perto dessa vida, Senhor, para que o diabo não venha roubar essa semente, Senhor. Senhor, Pai, tira, limpa esse caminho dos pedregais, ó Senhor, Pai, para que ele se transforme numa terra úmida de novo, Senhor, para a glória do teu nome. Remove, Senhor, revolve a terra hoje, Senhor, Pai, para que haja de novo lágrimas na tua presença, presença do teu Espírito Santo. Revolve a terra desde o fundo, Senhor, e começa a trazer de novo, Senhor, Pai, alegria, toque, unção, presença do teu Espírito, para a glória do teu nome, Jesus. Sou, Senhor, os deleites da vida, Senhor, Pai, hoje, Senhor. Poda isso, Senhor, Pai, como um obstáculo, Pai. Eu não te peço, Senhor, que o Senhor não faça de ninguém hoje aqui pobre, nem transforme a vida de cabeça para baixo. Mas, Senhor, Pai, poda aquilo que é espinho na vida dos meus irmãos, ó Senhor. Poda aquilo que tem atrapalhado para que eles te conheçam, para que eles vivam contigo. Poda, Senhor, vai cortando. Vai podando para a glória do teu nome, Senhor. E nos faz hoje todos, ó Senhor, todos terra boa para receber a tua palavra. Terra boa, Senhor, Pai, para guardar no coração com honestidade e bondade, Senhor, e ter perseverança para ver o fruto crescer. Senhor, o Senhor disse a Malaquias, ó Senhor, Pai, que aqueles que levassem diante de Ti, Senhor, as premissas da sua vida, Senhor, Pai, seriam conhecidos como terra deleitosa. Terra de deleite, de alegria, Senhor Pai. Terra onde tem abundância, Senhor Pai, de pão espiritual e de vida contigo. Oh, Senhor Pai, nos faz terra deleitosa nessa noite, Jesus. E vai ministrando no coração de cada um de nós. Vai ministrando nas nossas vidas, ó Senhor Pai. E nos guarda juntinho de Ti, para a glória do Teu nome. E nós daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, despede o teu povo em paz, ó Senhor. Nos dá um tempo bom, Senhor, Pai, ainda de comunhão ali, Senhor, naquela alimentação que nós vamos receber e compartilhar, Senhor. Continua guardando os nossos filhos, ó Senhor, na escola e onde vão, Senhor.
e nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém, amém e amém.